Fala galera, um abraço a todos, passando aqui para a gente fazer uma avaliaçãozinha, né? Porque ontem aconteceu um jogo importantíssimo, né, para o futuro do Bahia, onde a equipe do Vasco da Gama saiu até na frente, né? O Corinthians tomou mais uma vez um gol aos 3 minutos do primeiro tempo, mas no final deu tudo certo. O Corinthians venceu o Vasco por 4-2, o que abre um espaço maravilhoso para que o Bahia possa se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. O que é que acontece, né? O que é que o torcedor precisa estar sabendo num momento como esse? Primeiro, que o torcedor, claro, que vai hoje ajudar o Bahia, vai para o estádio prestigiar, incentivar os atletas, até porque o Bahia vem de uma vitória muito boa, importante contra o Corinthians. Aliás, hein? Mano Menezes já fez mais lá nos últimos 2 jogos do que ele fez treinando o Bahia aqui. Perdeu por 5-1 da equipe do Bahia e ontem venceu o Vasco, ajudando muito a equipe do Tricolor, né? Então o Bahia tem que vencer o seu jogo hoje, da equipe do São Paulo. Vejam como a situação do Bahia acaba, né, favorável. Vou explicar por quê. Se o Bahia ganhar hoje do São Paulo e o Bahia ganha no próximo domingo lá em Minas para o América Mineiro, o Vasco perdeu ontem. Se o Vasco empatar a próxima partida, que é contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o Bahia não precisa nem do resultado do jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco não alcança mais o Bahia. E tem um outro jogo importante para o Bahia que acontece hoje, 7 da noite. Santos jogando contra o Fluminense. Por quê? Se o Fluminense ganha do Santos hoje e o Santos empata o seu jogo no final de semana, também não precisa o Bahia ganhar do Atlético Mineiro. O Bahia pode até perder do Atlético Mineiro, porque eles não alcançarão o Bahia, né, na próxima fase. Por quê? Vejam só, o Vasco, por exemplo, vou dar o exemplo do Vasco. O Vasco tem 42 pontos, o Bahia tem 41, não é isso? Eles estão com o mesmo número de vitórias. Aí o Bahia ganha as 2 partidas, o Bahia vai a 47, né, com 13 vitórias. O Vasco tem 11, né? Aí o Vasco empata o próximo jogo, o Vasco vai a 43, né? 43, então não alcança mais o Bahia. Então vejam a situação como é interessante. Mesmo que o Vasco empatasse as 2, se tivesse empatado ontem e empatasse contra o Grêmio, chegaria a 47, mas não com o número de vitórias que o Bahia vai ter, no caso do Bahia ganhar os 2 jogos. Então a situação do Bahia, não vamos dizer confortável não, é claro que é uma situação perigosa ainda, porque o Bahia precisa ganhar os seus jogos, né? Apesar do São Paulo não ter ganho de ninguém fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, aliás, esse ano, né? O São Paulo não ganhou de ninguém fora de casa. O Bahia tem que aproveitar isso também. É claro que o jogo é jogado, eu sempre digo isso. Pode de repente não ganhar de ninguém, mas chegar aqui e empatar. E o empate atrapalha a vida do Bahia, não é isso? Então o Bahia tem que jogar tudo que sabe. Aquilo que o Rogério fala, né, para os jogadores, é confiar que vocês podem, como eles fizeram no jogo do Corinthians. E também esperar ver o que é que o técnico Rogério Ceni vai colocar em prática a nível de escalação, a nível de função dos atletas, a nível de modelo de jogo, ideia para esse jogo de hoje contra o São Paulo. Tomara que seja algo parecido que aconteceu no jogo contra o Corinthians. Não precisa encher de atacantes. O Bahia se dá melhor quando o Bahia vem no contra-ataque. Para contra-ataque é melhor você ter um meio de campo reforçado, né? Com mais jogadores do que o adversário, fazendo superioridade numérica. E aí você vem de trás para frente, vem com muito mais força, né, do que você ter os jogadores já parados de costas para os zagueiros lá na frente. E deu certo contra o Corinthians, e é isso que a gente espera que aconteça no Esporte Clube Bahia. Então hoje a gente fica nessa expectativa do que é que Rogério Ceni vai fazer a nível de escalação. É claro que na minha cabeça, pelo que ele falou, ele tem uma dúvida de postura do time. Se ele for entrar num 4-4-2, que é o que pode acontecer, ele pode tirar Juba e colocar o Camilo Cândido. O grande problema de ele sair desse sistema de 3 zagueiros é que ele vai tirar Rezende de um zagueiro pelo lado esquerdo para colocar na cabeça de área. Ao colocar Rezende na cabeça de área, o Bahia perde a dinâmica que tem com Acevedo jogando à frente dos zagueiros. O time fica mais rápido, a bola chega mais rápido nos colegas, né? A dinâmica é outra. Então essa é a grande preocupação, apesar do Rezende estar jogando muito bem nessa função de zagueiro pelo lado esquerdo. Acho que não tem necessidade. Eu permaneceria com os 3 zagueiros, adiantava os 2 laterais, no caso Juba de um lado, Gilberto do outro, com o Iago, Tassiano e Cauli na frente, e o Biel fazendo o papel que fez muito bem feito, inclusive no jogo contra a equipe do Corinthians. Então a situação é essa, minha gente.
é torcer para o Santos hoje se atrapalhar também com o Fluminense. O empate serve, porque o Santos também, empatando hoje, empatando domingo, e o Bahia ganhando hoje, ganhando domingo, não precisa nem do jogo do Atlético, o jogo final, para o Bahia já estar classificado ou permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Grande abraço a todos, amanhã eu volto aqui, tomara que seja para falar que o Bahia ganhou o jogo e que o torcedor do Bahia está feliz. Grande abraço, grande dia a todo mundo.